noite, queridos e amados irmãos. Que bênção estarmos juntos adorando o Senhor. Somos gratos pelos nossos convidados. Esperamos que você se sinta em casa e adore o Senhor Jesus com toda a força da sua alma, com todo o teu coração, com toda a tua fé. E que o Senhor nos abençoe. Depois do culto nós temos um cafezinho e a gente conversa, tá bom? Todavia você é membro do corpo de Cristo e nosso irmão, e nós estamos alegres por isso e vamos servir o Senhor com alegrias. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos do 47 até o 49. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler esse texto e ele é muito importante. A gente sempre tem que olhar a igreja primitiva e você vai perceber por que eu estou dizendo que esse texto é muito importante e muito conhecido e muito pregado, porque muitas pessoas já utilizaram e pregaram esse texto e, por certo, você já ouviu. Então nós vamos juntos também meditarmos mais uma vez hoje. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor Deus, nos ajude. A tua palavra é maior do que o nosso intelecto, maior do que nós, porque o Senhor é maior do que os céus, do que a história. E nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E já adoramos cantando, lendo, orando, em comunhão, cumprimentando os outros, interagindo, mas agora queremos ouvir a exposição da sua palavra em Cristo Jesus. Amém. Nós temos esses dias trabalhado bastante entre a liderança, o treinamento de liderança, sobre igreja. E a parte de estudar a igreja é muito importante e talvez uma das matérias da teologia mais complexa. Porque cada um tem a ideia teológica do que é igreja, e tem muitas igrejas. E além disso, tem aqueles que querem uma igreja a seu gosto. Então é muito complexo, não é nada simples falar sobre igreja. E como nós temos falado sobre igreja e adoração, é nesse sentido que nós vamos olhar esse texto. O princípio da igreja, como que eles viviam, qual era o testemunho que eles davam e quem é que governava essa igreja, qual era a administração desta igreja. Então mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos olhar esse texto com muito carinho. Agora, quando nós lemos o texto, é preciso dar uma olhada no contexto, para não criar pretexto. Esse texto está depois de mais ou aproximadamente 3.000 novos conversos. A igreja estava com 120 pessoas aproximadamente quando o Senhor Jesus ressuscitou, e aqui ela já estava com mais de 3.000 pessoas. E uma pregação maravilhosa do apóstolo Pedro, que veio depois da ascensão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ressuscitara e estivera com os discípulos por 40 dias, ensinando-lhes a respeito do reino dos céus. Então nós estamos pensando aqui nesta igreja, por assim dizer, iniciante. Por que por assim dizer? Porque a igreja ela sempre existe desde o Éden.
Mas no Novo Testamento, quando nós temos a revelação da graça na aliança, e desta aliança que o povo de Deus é o povo salvo pelo Senhor em todos os lugares, em todo o tempo, de todas as etnias, culturas e línguas, esta igreja está iniciando. Então esse texto está depois do capítulo 2, que também é muito usado, o derramamento do Espírito Santo. Estavam todos reunidos em Jerusalém, estavam sentados como vocês estão. De repente veio um som como um vento impetuoso. Não é que tinha vento, parecia um vento, era um barulho de vento. E nesse barulho de vento se viu labaredas de fogo, línguas de fogo na cabeça de cada um. Então nós temos aqui que lembrar do Monte Sião, quando o Monte Sião tremeu, como quando Moisés foi chamado no capítulo 3 de Êxodo, que a sarça incendiou, e o Senhor falou com o povo através do seu Espírito Santo, confirmando o batismo do Espírito Santo na igreja. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar, cada um no dialeto daquelas pessoas que ali estavam, e todos ouviam. Nenhum milagre da dicção e da audição, mas o mais importante era que estava sendo dito e ouvido a palavra de Deus. Agora, esta igreja iniciante, o início da igreja, Lucas nos escreve o que estava acontecendo e como esses irmãos viviam. Então nós precisamos sempre olhar para percebermos e entendermos como aqueles viviam, para termos um norte, um entendimento como eles adoravam, para que também adoremos. Então, logo após a ascensão do Senhor Jesus, o Espírito Santo derramado, nós temos aqui alguns pontos importantes. Os irmãos perseveravam unânimes, perseveravam na doutrina. Então nós temos um primeiro elemento aqui para pensarmos: esta igreja amava a doutrina apostólica. Eles tinham prazer, a essência do cristianismo está baseado no nascimento, crescimento e perseverança dos santos, no ensino apostólico a respeito de nosso Senhor Jesus, na cruz, na morte, na ressurreição, no testemunho, na adoração, na comunhão e na missão. O ensinamento apostólico era que o Senhor Jesus havia morrido e ressuscitado para nunca mais morrer, subiu aos céus, assentado à destra de Deus, e que um dia virá para julgar os vivos e mortos, como nós falamos da profissão de fé apostólica. Portanto, a igreja no início do século I era uma igreja apegada à doutrina. Portanto, é preciso entender que uma igreja que se apega à palavra de Deus é uma igreja saudável. E uma igreja saudável cresce. Então, quando a igreja não cresce, temos que avaliar se está sendo saudável. Eu não estou falando de igreja aqui em placas ou denominação, porque não tem igreja perfeita no sentido de instituição. E muitos se frustram com as igrejas, porque criamos expectativas que dentro da igreja não vai ter defeito, não vai ter problemas, mas se percebe que na verdade a igreja pura e santa do Senhor, quando igreja local, a igreja visível, é formada por nós, e nós somos imperfeitos, e nenhum é melhor que o outro. E às vezes nos decepcionamos, ou decepcionamos alguém, ou decepcionamos com alguém, porque o nosso embasamento é muito mais nas expectativas que nós criamos do outro, do que o que está escrito. É a palavra de Deus. Então a prioridade tem que ser: está escrito. Não foi assim que o Senhor Jesus venceu a Satanás? Está escrito. Nós precisamos entender da Bíblia, aprofundar nas Escrituras. O pastor Júnior dizia que uma das coisas importantes era
citar versículos da palavra de Deus no momento de tribulação. Mas nós vivemos em dias que as pessoas conhecem pouco. É o período como nós temos mais Bíblias, e nós temos aqui várias Bíblias. Nós temos a Bíblia para mulher, a Bíblia para mulher que ora. Não temos a Bíblia para mulher que não ora, mas temos a Bíblia para todo tipo. Mas é o tempo em que as pessoas entendem menos das Escrituras, porque estamos apegados a um período de emoções. Nós estamos acostumados com vídeos e com videogame. Então há pouco apego às Escrituras. E muitas vezes, numa reunião de um culto ao Senhor Deus, é muito mais focado o antropocentrismo e o encorajamento de uma palestra coaching para viver aquela semana do que as Escrituras. E poucas vezes é lido a palavra de Deus, é aprofundado, e poucas vezes as pessoas leem a palavra de Deus em casa. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor. Como que é voltar ao primeiro amor? Voltar na doutrina. Mas quando nós falamos de doutrina, as pessoas também não têm muito interesse. Por quê? Porque já parece ter um estereótipo que doutrina é se pode botar brinco ou não, se pode usar calça comprida ou não. Isso é costume. Doutrina é o que a Bíblia diz. Qual é o ensinamento do nosso Senhor Jesus? Eu não posso amar mais Jesus do que a palavra dele. Então nós precisamos aprofundar na palavra de Deus. E a palavra de Deus é riquíssima. Riquíssima. E às vezes a gente descobre, eu estudo a palavra de Deus há alguns anos, eu já li a Bíblia algumas vezes, mas às vezes você encontra um versículo e diz, mas será que estava aqui e eu não tinha percebido? Não é assim? Ou você lê o mesmo texto e diz, nossa, hoje está diferente. É a palavra de Deus. Eu lembro uma vez que eu estava lendo um texto e eu descobri um versículo, e chegou um irmão para vender um colchão. Ele não conseguiu vender porque eu não conseguia pensar no colchão. Eu pensava no versículo, e ele falava, o senhor está bem? Eu falei, não, estou bem, pode falar, pode falar. E ele falava, mas eu pensava naquele versículo, meu Deus do céu, é maravilhoso, olha só aquele texto, porque aquilo tinha impactado. E só que às vezes a gente lê superficialmente, mas quando você lê de novo, e quando você lê de novo, parece que as letras pulam, e pula no seu coração. Meu Deus, olha isto. A palavra de Deus é viva e eficaz, nós lemos aqui hoje. Portanto, uma igreja cristã precisa ser apegada às Escrituras. Eles estavam perseverando, continuavam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A comunhão é muito importante, porque ela é baseada na palavra. O que está primeiro não é a comunhão, o que está primeiro é a palavra, é a doutrina. E essa convicção de fé leva a uma vida comum. Não é comunismo, é muito mais. É comunhão. É comunhão de encontrar com o outro, de ver o outro, de sentir saudade do outro, de se importar com o outro, de compartilhar o pão, de não falar mal de um irmão, de cumplicidade na fé segundo as Escrituras, não no pecado. O que é errado mesmo que todos digam que é certo. O que é certo, mesmo que alguém diga que é errado. A comunhão não é cumplicidade ao erro. A comunhão é uma verdadeira amizade que se diz a verdade em respeito, amor, carinho e direcionamento. É isso que uma igreja tem que viver, onde não há categorização, onde não se trata um melhor que o outro. Ainda que um ganhe 1 bilhão por mês e o outro ganhe 100 reais, ambos diante do Senhor são pecadores. Ainda que um dê dízimo mais alto, o outro dê um dízimo menor, ninguém deu mais do que 10%. E nós nem pedimos dízimo, não se preocupe. Só se o seu Deus direcionar o seu coração na hora certa. Porque nós estamos muito mais preocupados com pessoas de valor do que o valor das pessoas. Porque uma igreja precisa estar focada no amor ao outro. Se não tiver amor, se não tiver respeito, se não tiver carinho, se não tiver
preocupação com o outro, de cuidar com o outro, pode colocar outra placa, pode colocar clube de qualquer coisa, até dos estudiosos da Bíblia, como alguns gostam. E é preciso ser estudioso, mas o mais importante é que a igreja deve levar-nos das Escrituras à comunhão, sem interesse, sem manipulação, sem promoção pessoal. A promoção é da glória de Deus, porque a igreja só tem um dono, é aquele que tem a mão furada, e todos nós o adoramos na beleza da sua santidade. Esta igreja era assim, ela não era conduzida por uma manipulação de massa ou por alguém que estava interessado politicamente numa posição. Todos estavam na mesma posição, perseverando na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Quando esse versículo, o primeiro versículo que nós lemos, nos traz esses 3 pontos, o partir do pão é o encontro da mesa no compromisso de uns com os outros, que lembra o sangue de Jesus. Quando Jesus, João capítulo 13, antes de ir para a cruz, chamou os seus discípulos, lavou os pés dos discípulos, partiu o pão, conforme também Mateus 21, Jesus partiu o pão. E durante a ceia, ou a Páscoa dos judeus, onde tinha carne assada, onde tinha ervas amargas, pão e vinho, no mínimo, hoje tem uvas, passas e outros, Jesus não pegou o churrasco para falar, este é a minha carne. Parecia ser até mais próprio, mas ele não pegou. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não precisa de carne assada. Mas ele pegou o pão, partiu e disse, isso é meu corpo. A igreja é o corpo vivo do Senhor Jesus, e nós andamos no corpo de Cristo, porque Cristo anda em nós. E o cálice, ele disse, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Ele derramou o sangue para nós. Então, quando nós tomamos a ceia do Senhor, não é um ritual, também é um memorial, mas é um sacramento de pacto, que nós estamos em pacto com aquele no mesmo sangue, sem precisar derramar o sangue, mas tomamos o vinho no lugar do sangue, porque o vinho nos traz alegria, e não precisamos cortar a nossa carne, porque ele se entregou em carne por nós. Esse é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor Jesus que se reúne, do Cristo que foi morto, está vivo e ressuscitado, e eles então aprendem a compartilhar a manifestação da afirmação da morte do Senhor Jesus, que é importante a unidade, porque essa unidade não é baseada em um colegiado que tem os mesmos gostos, mas de um povo que tem o mesmo rei, o Senhor Jesus. Isto nos fala que nós vivemos entre 2 reinos. Nós estamos nesta terra e nós temos responsabilidade social, cidadania, responsabilidade ecológica e tantas outras, e temos que cuidar dos bichinhos e de outras coisas importantes. Mas é muito mais do que isto. Nós somos baseados num valor eterno de amor do Deus que disse que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quem é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor veio ao nosso encontro, é o Senhor Jesus, e nós vivemos Jesus, e nesta comunidade do amor se apega às Escrituras, considere e respeita o outro em amor, mesmo quando fala a verdade. E na ceia do Senhor nós temos a mesma cumplicidade, fazemos parte do mesmo corpo, somos a mesma igreja e somos o mesmo povo. Mas um é batista, o outro é presbiteriano, e uns mais sofisticados, presbiteriano, assembleia, e aí vai. Não é a denominação que nos une, o que nos une é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E por isso que nós consideramos também aquele que não é cristão, porque eu não sei, ele pode ser meu irmão e eu ainda não descobri, só o Senhor Jesus que sabe.
Então nós precisamos viver essa vida cristã de respeito, de amor, de verdade, como vivia a igreja primitiva. E vocês, com certeza, acompanhando o texto, estão de pleno acordo. Olha o versículo 43. Em cada alma havia, o que nós falamos domingo passado? Temor e reverência. Temor a Deus. Respeito a Deus. Porque Deus nós cantamos aqui, santo, santo, santo é o Senhor. E o respeito é aquele respeito em amor, é o temor por amor, aquele que é amor e que nos amou primeiro e nos deu a capacidade da reverência. Então não vivemos para nós, por assim dizer, nós temos um dono, e o dono é o amor. Então é incompatível que alguém tenha o Senhor amor e não o ame, porque as nossas atitudes e a nossa vida comprova a quem pertencemos, e ninguém é neutro. Nós somos influenciados e nós influenciamos, e na sociedade, muitas vezes, de outras formas também, manifestamos esta colocação. Então havia muitos prodígios e sinais que era feito por intermédio dos apóstolos. Isso afirma que os apóstolos tinham do Senhor Jesus a continuidade da igreja e operavam sinais, milagres e prodígios. Mas onde que está o embasamento? Doutrina, comunhão, partir do pão e milagres. A igreja, ela tinha unidade do Espírito na condução da graça mediante as Escrituras, e o Senhor operava milagres. Nós cremos em milagres. Hoje vamos orar pela Adriane, pela Célia, vamos orar pela Cíntia e por outros que pedem oração, e dessa semana nós voltaremos ao relógio de oração de 24 horas de oração. Então quem tiver pedido, por favor, nos informe, escreva num papel aí que a gente vai, essa semana, estar orando 24 horas novamente, porque nós precisamos voltar à oração. Agora vejam que eles estavam juntos, e a palavra de Deus manifestava tais milagres, porque havia temor em cada alma, havia reverência, respeito, compromisso, doutrina, confiança, verdade encarnada, unidade na fé, no prodígio que aponta para o testemunho dos sinais da autoridade apostólica. A igreja era ensinada a confiar em Deus por sua palavra, tudo lhe era comum, pois eles tinham o mesmo propósito, entendiam a mesma unidade, ficavam juntos em comunhão. Todos os que creram, versículo 44, estavam juntos. A gente recebe muito isso pelo WhatsApp, tamo junto. Mas será que tamo mesmo? O que é tamo junto? Se nós estamos juntos, não pode separar. Se estamos juntos, devemos nos importar com o outro. A igreja estava unida na doutrina, unida na fé, na palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão. Então eles estavam juntos. Mas nós vamos ver que esse estar junto não era um esforço. Não é que alguém tinha decidido assim, estamos junto, e manda assim uma mão, ou um bocado de gente montada numa bicicleta. É muito mais do que isto. Olha o que a Bíblia vai nos ensinar de estamos juntos. Nós já vamos chegar lá. Eles, versículo 45, vendiam o que tinha e cuidavam do outro. Então eu preciso vender o que eu tenho para dar para os outros. O que aqueles irmãos haviam entendido? A igreja de Cristo era mais importante do que todos os bens que alguém poderia ter na terra. Então eles eram possuídos de generosidade. No temor e na confiança dos ensinos dos apóstolos, geravam generosidade e gerava confiança.
Ou nós somos generosos e somos abençoados, ou nós somos suvinas e perdemos a bênção de Deus. Eu lembro uma vez que nós estávamos numa reunião e alguém disse: olha, nós queremos, não foi com nenhum dos irmãos daqui, tá? Nós queremos plantar uma igreja para que quando essa igreja tiver dinheiro, ela seja missionária e ela seja generosa. Eu falei: não plante igreja. Porque se a igreja não começar missionária e generosa, ela nunca será abençoada. Você não tem que esperar ter para ajudar alguém. Você precisa ajudar alguém para ser abençoado. Porque o pressuposto é se importar com o outro, com o pouco que você tem. Há uma pesquisa que, durante a perseguição dos judeus, aqueles que paravam de dividir o pouco que tinha, era o primeiro que ia morrer. Eles achavam, tinham certeza disso, que isso aconteceria, porque aqueles que dividem, vivem mais. O difícil não é ser rico ou ser pobre, é ser pobre de coração. Eu já falei isto, e na minha idade eu já posso repetir, que ninguém fica chateado, que eu conheço gente que tem tanto dinheiro, que é tão pobre que só tem dinheiro, não tem com quem compartilhar, não tem amor, porque a maior riqueza está no coração e não na aplicação. Pode ter aplicação se tiver um coração bom, que tenha muitas aplicações, mas que o coração seja generoso. O que pode causar problema na igreja não é a igreja, somos nós. É porque de alguma forma nós somos egoístas. Nós queremos as coisas do nosso jeito. Nós achamos que é melhor do jeito que eu gosto. É que nem fazer caldeirada. Aqui tem vários cozinheiros e mestres. Alguns colocam primeiro a água. Outros, eles colocam primeiro o tempero. Outros colocam primeiro o peixe. Não importa, me convide. Não é a forma, é se faz bem feito. Cada um faz de um jeito, mas faça para a glória de Deus. Na igreja é a mesma coisa. Eu falo de um jeito, eu faço de um jeito, o outro faz de outro. E quando eu vejo um ensinando diferente, eu amo, porque eu não sei fazer daquele jeito. Quando eu vejo esses irmãos tocando, e eles são voluntários, eles vêm aqui, eles não ganham nada, eles tocam para Jesus, mas eu amo, eu não sei tocar. Quando eu vejo o pessoal cantando, eu me delicio. Vocês não me ouviram cantar, e espero que nunca me ouça cantar. Glória a Deus por isso. Não é meu dom. Para cada um Deus deu um dom, e nós nos alegramos no que Deus deu para o outro, porque na verdade o cristianismo é um outroísmo, é se alegrar com o outro, é aplaudir o outro, é encorajar o outro, é amar o outro, é viver para o outro. Isto é Cristo na nossa vida. Vocês lembram que Jesus disse: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Qual é mais difícil? Se alegrar, alguém disse. Se alegrar é difícil. Imagine, você precisa comprar um carro e está andando de ônibus e passa um irmão com um carro que você sonhou e buzina e dá paz do Senhor. A moça que olha um rapaz na igreja e diz: meu Deus, me dê este homem. E ele se apaixona pela amiga dela, ela deve ficar muito feliz. É difícil viver um cristianismo. Cristianismo não é brincadeira, meus irmãos. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse que ia ser um sucesso, ele disse que ia ser uma jornada que vale a pena, porque ele trocou a cruz para a glória, por aquilo que estava reservado, e ele compartilhou conosco. Esta igreja primitiva que nós admiramos, desejamos, esta igreja que nós buscamos, não busca os seus próprios interesses, porque o que eles tinham onde que eles tinham para congregar? Você sabia que eles não tinham construção? Eles congregavam no templo e de casa em casa. O que era o templo? Era o templo de Jerusalém. Até o capítulo 5, que começa a perseguição, e o capítulo 7, que tem o martírio de Estevão. E Estevão foi martirizado porque disse: Deus não habita em templo feito por mãos de homens.
E daí em diante a igreja não reuniu mais no templo. Mas no templo era o tradicional, aquela liturgia mais petrificada. De casa em casa era o partir do pão, a conversa informal, era mais ou menos assim, do piano à bateria. Eles se reuniam no templo e de casa em casa. Depois começaram a reunir só de casa em casa, porque não dava para reunir no templo, porque tinha perseguição dos judeus. Mas você não vê eles amaldiçoando o templo, mesmo que já havia uma perseguição. Eles decidiram que eles não podiam ficar sem comunhão, então visitavam uns aos outros, e compartilhavam o pão e ia na casa dos outros. Isto é irmandade, isso não é estrutura, porque nós sempre pensamos em igreja em estrutura. Nós pensamos em igreja em construção, em prédios, em parede, em placa, em pintura. Igreja está aqui dentro. Igreja está no nosso coração. E isto sim é a igreja do Senhor Jesus. É quando nós vivemos o evangelho. Ah, mas e a estrutura é necessária? Sim, olha aqui, ó. Graças a Deus, é importante. O tablado, os músicos, mas o mais importante é a nossa dedicação no nosso coração ao Senhor, porque daqui a pouco termina o culto e você deve continuar cultuando quando for tomar lanche depois do culto, você deve continuar cultuando quando chegar em casa, você acorde amanhã e cultua a Deus mesmo sem ter vontade, porque é um exercício, não é uma emoção. Porque às vezes as emoções passam, mas a decisão continua. E esta igreja tem um estilo de vida de adoração, um estilo de vida de temor, de confiança e de testemunho. No partir do pão, de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e simplicidade e singeleza de coração. Agora, voltando no primeiro versículo, diz que essa igreja também perseverava em orações. O que era orar? Até que Jesus ressuscitou, orar era uma coisa muito complexa. Então você tinha que comprar ou pagar para alguém orar para você. Você não podia orar, você tinha que procurar alguém que estudou para orar. Por isso que os fariseus cobravam para orar. Mas quando o véu rasgou de alto a baixo, os cristãos entenderam o sacerdócio de todo crente. Eu não preciso pagar para alguém ir lá no meu lugar, eu vou direto. Foi lido aqui. Nós podemos chegar ao trono para receber perdão e socorro em hora oportuna. Nós podemos chegar confiadamente. Quando eu falo disso, eu lembro um dia, eu já contei também, vou repetir, que a Nathalie, que está ali com as crianças, eu estava digitando um texto, e eu estava terminando o texto, aí a Nath chegou e disse: vovô, posso te ajudar? Eu falei, claro. Aí ela sentou na minha perna e bagunçou tudo. Eu achei tão lindo, e pensei, é muito confiada. Mas não tinha problema, eu tinha salvo o texto, não ia perder. Esta é a confiança que nós temos em Deus. Crente é confiado, não é verdade? Nós somos confiados em Jesus. Nós podemos chegar diante do trono de Deus não para acusação, mas para receber perdão em ocasião oportuna. Nós podemos viver e devemos viver uma vida de oração, porque a natureza da igreja é espiritual. Não é intelectual, precisa da intelectualidade. Não é política eclesiástica, ainda que precise ter em algumas instâncias. É relacionamento com Deus, com os irmãos, e se importar com aqueles que não estão aqui, porque senão torna algo centrípeto, que tudo puxa para dentro. Nós temos que se importar com o que está lá fora, nós temos que importar com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o nosso filho, com o nosso parente. Nós temos que orar por eles, nós temos que viver para a glória de Deus, em testemunho da fé e glória ao Senhor Jesus.
Esta igreja fundamentada em Cristo, na doutrina dos apóstolos, na remissão dos santos, na graça, esperando a vida eterna, é uma igreja chamada para fora, primeiramente para adorar, segundo para comunhão e terceiro para ir para missões, porque a igreja é um estilo de vida, não é uma estrutura. É como você vive. Igreja de Jesus, em qualquer lugar, onde for, quer seja em um momento oportuno para você adorar a Deus, como a Luciene hoje cantou um hino aqui, dirigiu em um momento, mas é muito mais do que isso, é a vida dirigida por Otumadom, em uma comunhão dirigida pelo Espírito Santo que nos conduz para a sua glória em todos os dias da vida e a vida no dia todo para a glória do Senhor. Esses irmãos aprenderam a não negar a fé, a não menosprezar a doutrina, a não deixar de congregar, a não esquecer dos necessitados e avançar em fé. Versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O incrédulo olhava e dizia: olha como eles vivem, quero saber como é isto. Você já pensou se nós vivêssemos isto? Os seus vizinhos olham para a sua casa e dizem: nossa, que família, que homem, que mulher, quero saber como vive isto. Ou olha e diz: meu Deus, eu não quero ser igual a eles de jeito nenhum. Como que é? Porque tem muita gente que é uma bênção na igreja e uma desgraça em casa. Se você não for bênção na sua casa, você não vai ser bênção em lugar nenhum do mundo. É o testemunho da sua família que olha para você e conhece você e os seus filhos. Normalmente quando eu viajo com os missionários e eu brinco, eu digo para a esposa: esse cara presta? E já tornou até um hábito perguntar isto. E algumas irmãs são tão piedosas, outras contam a verdade. Mas o importante é isto, que a nossa vida seja dia a dia, com Jesus, vivendo Jesus o tempo todo. Agora perceba assim, para concluir, que enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Dia a dia. Já tinha acrescentado para mais de 3.000, mas acrescentava dia a dia. Quem acrescentava? O Senhor. Quem acrescenta a igreja? O Senhor. Quem salva é o Senhor. Não somos nós, não é o nosso programa, não é um show, é o Senhor. Quem trouxe você aqui hoje? Foi o Senhor. Para a glória do Senhor. Você não veio aqui para me ver, alguns nem me conheciam. Você não veio aqui porque alguém estava cantando, você veio aqui para adorar Jesus, porque o Espírito Santo tomou o seu coração, falou com você, trouxe você aqui hoje para a glória de Deus, para entender que igreja não é ajuntamento, que igreja não é estrutura, que igreja é um estilo de vida, dirigido pelo Espírito Santo, não pelas emoções, não pelas mágoas, não pelas fofocas, não pelas políticas eclesiásticas, não por causa do dinheiro, mas para a glória de Deus. É isso que é igreja. E quem acrescenta é Jesus. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver, eu tenho que desfrutar, eu tenho que testemunhar, eu tenho que compartilhar, eu tenho que orar, eu tenho que servir, eu tenho que ser uma bênção onde eu estiver, onde você estiver, seja uma bênção. Mas se você não começar a ser bênção na sua casa, não adianta viajar, porque não vai ser bênção em lugar nenhum. Dê uma olhada para a sua casa, dê uma olhada para a sua família, para os seus amigos, veja se não tem alguma coisa para ser mudada lá. Porque se na tua casa for um lugar de bênção, o culto vai ser uma bênção neste lugar. Mas se você não estiver bem em casa, por mais bonito e preparado que esteja o culto, o seu coração vai estar fechado. Então nós precisamos de Jesus, porque para findar isto, é que o Evangelho não é uma coisa, o Evangelho não é filosofia, o Evangelho não é um partido político, o Evangelho não é um segmento, o Evangelho não é uma proposta humana, o Evangelho é Jesus.
e nós precisamos viver Jesus, porque o que falta nessa cidade não é mais igreja. O que falta no Brasil não é mais nome de igreja. Tem cada nome que você não imagina. Tem nomes inusitados. Tem um que colocou Igreja Independente de Deus no Brasil. Estranho. As pessoas são muito criativas. Mas não é o nome da igreja, é o nome de Jesus que importa. O que nós precisamos é uma igreja que dê testemunho, que viva Cristo, que viva santidade, porque não adianta crescer o número de evangélicos se não mudar a sociedade. Essa sociedade foi mudada por um grupo menor, mas que amava aquele que era Senhor, que não tinha onde congregar. Muitos deles foram expulsos e congregavam debaixo das árvores, outros congregaram no cemitério, outros congregaram em caverna, mas era igreja genuína de Deus e disposta a servir ao Senhor Jesus. É isso que queremos ser. Nos esforçamos para ser, apesar das nossas limitações, igreja de Jesus. Feche os teus olhos, avalie o teu coração e pergunte diante de Deus: o que eu posso servir melhor? Diga: Deus, eis-me aqui. Nós não temos nada para lhe oferecer a mais do que aquilo que Jesus já nos deu, mas o que Ele deu já é o suficiente. Que você possa viver Jesus essa semana. Fale com o Senhor. Eu quero orar por sua família. Eu quero orar pela Adriane que está aqui presente, pela Cíntia que está doente. Por favor, venha aqui à frente. Lembrando da Célia. E se mais alguns irmãos quiserem receber oração, vem aqui que nós queremos orar. Nós cremos no Deus poderoso, que fala ao nosso coração, e que derrama da sua graça, e que vem ao nosso encontro, e que nos fortalece em amor, e nos abençoa o nosso dia. Eu quero convidar os líderes também para vir aqui junto com esses irmãos, para nos ajudar nesta oração, porque nós somos uma igreja que cremos no poder de Deus, no milagre da graça, da bondade do Senhor. Vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção do Senhor, para vivermos o evangelho de nosso Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós queremos que esses irmãos sejam abençoados hoje com aqueles pedidos que estão colocando diante de Ti, que o Senhor sabe. O Senhor que é o juiz dos juízes, o médico do médico. O Senhor que conhece o coração, toca o coração e abençoe o Teu servo. Estende as Tuas mãos para dar cura às Tuas servas, porque creem na Tua presença e na Tua bondade, da forma rica e poderosa, Senhor, segundo a Tua palavra, porque cremos na Sua palavra. No poder do Teu Espírito Santo, pois cremos em Ti, Senhor. Derrama do Teu poder, nos abençoe, nos enche do Teu Espírito Santo, que a nossa vida, Senhor, venha irradiar amor, que a nossa vida, Senhor, seja um testemunho para a Sua glória. Perdoa as nossas limitações, os nossos pecados, nos perdoa, nos ajude, Senhor, para vivermos profundamente o que é a igreja de Jesus, uma liturgia de adoração, de amor, de comunhão e de graça. Se você, onde você estiver, tiver um conserto para falar com Deus, um pecado para você confessar, onde você estiver, fale com Deus, Ele te ouve. Não precisa contar para mim, conta para Ele. Abra o seu coração, rasgue a sua alma, diga: Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Seja cheio do poder de Deus. Fala com o seu Senhor, adora o Senhor, para a glória do Senhor. Antes de sair,
obrigatoriamente você não pode ir embora sem dar um abraço. Que seja uma semana abençoada. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, desde agora e para sempre.